Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Apesar de termos um bom grupo de pessoas que estão viajando essa semana e temos várias pessoas aí acometidas com dengue, ainda assim temos um excelente grupo aqui nessa noite. Deus tem sido muito misericordioso conosco. E esperamos que esse culto, os louvores, as orações, a pregação da palavra, tudo possa concorrer para a edificação e para a paz no coração dos irmãos, mesmo no meio de grandes dificuldades, como será até o tema do nosso sermão de hoje. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta noite e queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui e pedimos que tu possas nos abençoar, ó Deus, com a tua palavra, porque precisamos, e como precisamos, da mesma para as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos animar e para nos manter, ó Deus, firmes e fiéis, sempre andando nos teus caminhos. Então, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa noite. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, e nós estamos expondo a introdução ao livro do Apocalipse e as cartas às 7 igrejas. A introdução estava no capítulo 1 e as cartas às 7 igrejas estão nos capítulos 2 e 3. Nós já tivemos a oportunidade de ver 5 dessas cartas e estamos agora no capítulo 3, vendo a 6ª carta que foi enviada para a igreja localizada na cidade de Filadélfia, né? Essa cidade, Filadélfia, era uma das 7 cidades mais importantes da região chamada de Ásia Menor, né? Nos dias do primeiro século da era cristã. Eu vou pedir para o Vinícius só refrescar a nossa memória acerca do caminho que nós já percorremos. Então, nós começamos aqui na letra A, na ilha de Patmos, né? Daí navegamos aproximadamente 100 quilômetros até o continente da Ásia Menor. Fizemos uma parada na igreja em Éfeso, subimos em direção ao norte para Esmirna, mais ao norte para Pérgamo, e aí então começamos a nos voltar para o sudoeste. Fizemos uma parada em Tiatira, outra em Sardes, e agora estamos em Filadélfia. Portanto, estamos rapidamente nos aproximando do final da nossa exposição. A Filadélfia é a 6ª igreja nesse perímetro, e as linhas que vocês veem aí, azul e vermelha, a linha vermelha representa uma rota comercial oficial do Império Romano, e as linhas em azuis representam as rotas do correio do Império Romano, né? Então, como até nós falamos disso no passado, eu achei esse mapa com essas rotas, e nós podemos ver que Filadélfia ficava bem no entroncamento mesmo dessas duas rotas. E essa foto é mais ou menos o modo como Deus via as coisas lá embaixo, né? Porque é uma foto de satélite, tirado não sei quantos quilômetros de altura aí
da terra, mas não é um desenho de um artista nem nada, mas sim uma foto onde as cidades foram, então, depois agregadas, colocadas com uma bolha e uma letra. Logicamente, pelo tipo de coisa, vocês sabem que essa é uma foto que veio do Google Maps. E então, Deus abençoe o povo do Google que nos ajuda com esses mapas. O tema central dessa epístola, como nós já vimos, é a oportunidade. E a gente falou sobre oportunidade de pregar o Evangelho, oportunidade de servir outras pessoas na semana passada. Pode apagar o mapa se você assim desejar, Vinícius. Então, hoje nós queremos começar a falar das recompensas prometidas por Cristo para os fiéis, para aqueles que são crentes fiéis ao Senhor. Da mesma maneira que existe uma disciplina esperando aqueles que não são fiéis, existem também recompensas esperando pelos que são fiéis. Nós não iremos ler todo o conteúdo da epístola hoje, às vezes lemos, às vezes não lemos. A semana passada lemos, hoje queremos nos concentrar em ler apenas os versos 9 e 10, que são os 2 versículos com que vamos nos ocupar nessa noite. Então, Apocalipse capítulo 3, versos 9 e 10. Lembre-se que é o Senhor Jesus quem está falando para a igreja em Filadélfia, e ele diz o seguinte: Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Né? Nós vimos uma situação semelhante a essa na igreja enviada à cidade localizada em Sardes, né? A igreja localizada na cidade de Sardes, aonde a promessa ao vencedor é precedida pela recompensa prometida aos fiéis da cidade. Como essa foi a última carta que nós vimos, está aí também no capítulo 3, e eu quero convidar vocês, só para a gente relembrar, ler os versículos 4 e 5, Apocalipse capítulo 3, versos 4 e 5, porque mantém a mesma estrutura que temos aqui na epístola à igreja em Filadélfia. Então, Apocalipse 3, verso 4 e 5 diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essas são as promessas que Jesus havia feito àquela igreja em Sardes. Mas, enquanto em Sardes, como diz aí no versículo 4, tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, né? A situação na igreja em Filadélfia era bastante diferente, porque toda a igreja reunida na cidade de Filadélfia estava numa condição de pureza espiritual, de santidade, de dedicação ao Senhor. Então, todos os crentes na igreja em Filadélfia estarão incluídos, né, nessas promessas que nós vamos ver hoje, né, 2 promessas importantes que Cristo
faz para a igreja e que também se estendem, logicamente, como nós falamos, os ensinamentos dados a essas igrejas se estendem às igrejas de todas as eras, inclusive a nossa igreja vivendo no século 21. Então, o meu desejo, o meu anseio como pastor dessa comunidade é que todos nós, possamos ser vistos por Jesus, porque, como eu falei, graças a Deus, eu não conheço o coração de ninguém, porque eu acho que isso me entristeceria mais do que eu já fico triste conhecendo o meu próprio coração, Mas o Senhor conhece o coração de todos nós. E isso deve nos servir de grande consolo, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, e se há alguma coisa errada conosco, pecado, o Senhor tem prometido nos perdoar. Ele diz, se você confessar os seus pecados, estou pronto para perdoar. Isso é uma coisa da qual Deus não pode fugir, é uma coisa da qual Deus não pode se esquivar e dizer, não, eu não vou perdoar, eu prometi, mas eu mudei de ideia. Não, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Então, nós vamos começar a ver aqui duas promessas que Jesus faz, uma no verso 9, outra no verso 10. A do verso 9 é que Jesus promete vindicar ou defender a igreja localizada na cidade de Filadélfia. Jesus promete defender os membros da igreja em Filadélfia dos ataques de seus inimigos, que eram também inimigos de Deus. Ninguém pode ser inimigo da igreja do Senhor e pretender ser amigo de Deus. Quando o apóstolo Paulo conseguiu da liderança judaica cartas de autorização para sair de Jerusalém e ir até a cidade de Antioquia para prender alguns cristãos e levá-los acorrentados de volta para que fossem julgados no Sinédrio, Ele então teve aquele encontro assim extraordinário com Jesus Cristo no caminho, aonde as pessoas que estavam com ele viram apenas uma grande luz brilhando, mas não viram ninguém, não ouviram nenhuma voz, a não ser a voz de Paulo, mas Paulo podia ouvir muito bem, ele não enxergava mais porque ele havia ficado cego pela intensidade da luz, mas ele podia ouvir muito bem a voz que dizia a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é bem pessoal, me persegues. E então Saulo achou estranho aquilo, porque que ele soubesse, ele não estava perseguindo ninguém tão poderoso assim, que tinha essa capacidade de se manifestar desde o céu. Então ele disse, quem és tu, Senhor, que eu ando perseguindo? E aí Jesus disse a ele, eu sou Jesus. A quem você está perseguindo, não a mim diretamente, mas você está perseguindo o meu povo. Agora mesmo você está indo em busca do meu povo, para prender o meu povo, para punir o meu povo, para castigar o meu povo. Então, uma das coisas que mais devem alegrar o nosso coração é sabermos que aqueles que nos querem mal, aqueles que nos querem prejudicar, aqueles que não gostam de nós porque somos crentes, aqueles que acham que que o mundo seria melhor sem os crentes, tem pessoas que acreditam nisso, acham que se não tivesse religião, o mundo seria um lugar bem melhor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que
ruim com religião, pior sem religião, né? Porque os homens já tendo religião e tendo certos compromissos e responsabilidades com as suas próprias igrejas, já é essa confusão que nós temos aí. Imagine se não tivesse esse mínimo de compromisso, essa situação. Mas a gente sabe, é uma coisa interessante, por exemplo, o programa Cidade Alerta lá da Atena, o da Atena costumava comentar que esses facínoras, esses assassinos, esses estupradores, assassinos de mulheres, de crianças e tal, eram pessoas sem Deus no coração. Vocês sabiam que uma comissão de ateus se reuniu e entrou na justiça com uma injunção para proibi-lo de usar essa expressão, pessoas sem Deus no coração. E ele não pode mais usar. O juiz deu ganho de causa para as pessoas, porque é uma ofensa à religião da pessoa. Aí eu pergunto, que religião, se eles dizem que não tem religião, né? Eles tinham que ter pelo menos alguma religiãozinha, né? Mas como costumamos brincar aí, os ateus costumam dizer, sou ateus graças a Deus, né? Então, tem toda essa situação. Então, nós temos que ter plena convicção em nossos corações de que aqueles que nos odeiam, aqueles que nos querem mal, aqueles que querem calar a nossa boca, durante muito tempo aí teve a lei, aquela discussão daquele decreto de lei que foi conhecido como Lei da Mordaça, que queria colocar uma mordaça na boca de todos os evangélicos para que não criticássemos mais o estilo de vida homossexual, etc. e tal. Eu quero que vocês saibam que esses indivíduos são vistos por Deus como inimigos pessoais dele, não somente nossos inimigos, mas inimigos do próprio Senhor, né? Então, no versículo 9, vamos reler apenas para a gente poder dar andamento aqui à exposição. Jesus diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, já falamos disso, mas eu vou falar mais uma vez, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se-ão a teus pés e conhecer que eu te amei, né? Então Jesus promete vindicar e defender a igreja em Filadélfia, né? Jesus promete defender os membros da igreja dos seus inimigos. Isso não quer necessariamente dizer, eu vou explicar um pouco melhor, que nós estamos isentos de sofrermos perseguição ou de sofrermos algum tipo de dano ou passarmos por alguma aflição. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer aqui é que eu vou proteger vocês no meio da tribulação, né? É como a imagem que deve nos vir à cabeça é a imagem dos 3 jovenzinhos hebreus, que a gente conhece eles mais pelo nome babilônico que eles receberam, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que se recusaram a adorar a imagem feita pelo rei Nabucodonosor, e ele então mandou que esses 3 jovens fossem atirados dentro de uma fornalha ardente. Só que ele estava tão possesso de raiva contra a petulância daqueles jovens, que ele queria a fornalha ardendo 7 vezes mais forte do que o normal. A fornalha estava ardendo tão violentamente que os homens que carregaram os jovens para jogá-los dentro da fornalha morreram, né, na boca da fornalha lá,
por causa do excesso de calor. Agora, o que aconteceu com os jovens que foram jogados dentro da fornalha, né? Eles simplesmente foram preservados no meio da tribulação, no meio do fogo, e ainda tiveram o privilégio de uma grande consolação, que eu fico imaginando Nabucodonosor se aproximando a uma certa distância da boca da fornalha, porque ele também não ia querer ser queimado vivo, e olhando lá para dentro e vem cá, quantos caras eram que a gente jogou lá dentro? 3, né? 3. 1, 2, 3. Como é que tem 4 lá? Ninguém sabia explicar, porque o Senhor estava com eles, protegendo-os pessoalmente, certo? No meio daquele fogaréu danado. Então, a gente tem que ter essa convicção de que o Senhor promete à igreja em Filadélfia, promete à igreja boas novas, promete à sua igreja no mundo inteiro, protegê-la no meio da tribulação. Mas, como eu falei, isso não quer dizer que, às vezes, o mal não vá nos atingir. Mas a proteção maior é de algo muito pior do que esse mal que poderia nos atingir, que eu vou já falar qual que é. Então, o uso dessa expressão sinagoga de Satanás recria a terrível metáfora que já foi usada quando Cristo ditou a carta para Sardes, em Apocalipse, para Sardes não, a carta que foi ditada para Pérgamo, para Esmirna, desculpe, no verso 9, Apocalipse 2, 9, só voltar uma página aí, Apocalipse 2, 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então, a maneira como Deus vê esses pretensos judeus, esses indivíduos que recusaram Deus, que viraram as costas para Deus, que se mancomunaram com o poderio do Império Romano para matarem aquele a quem Pedro chama de o autor da vida, né? Eles que desprezam a Cristo, são chamados de sinagoga de Satanás, do mesmo modo que nós somos chamados de templos do Espírito Santo. Como o Espírito Santo habita em nós, e por isso somos templos do Espírito Santo, esses que são habitados pelo diabo não passam realmente de sinagogas de Satanás, e como eram judeus e o lugar de reunião deles era a sinagoga, então daí se usar essa expressão, né? E a maior característica desses indivíduos, de acordo com o verso 9 aí, é que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, né? E eu quero dizer para vocês como a mentira é um pecado perverso. Hoje eu estava pensando que talvez não teve nenhum tipo de situação na educação dos nossos filhos que nós mais tenhamos nos empenhado e nós tenhamos mais castigado, posto de castigo, dado umas palmadas, por causa dessa questão da mentira. Simone e eu tínhamos verdadeira ojeriza à mentira. A mentira para nós era algo intolerável. Algumas coisas até poderíamos
tolerar, mas a mentira era intolerável. Então, a gente se empenhou muito nesse sentido, para ajudá-los a compreender que falar a verdade tem a sua própria recompensa, e a mentira tem pernas curtas, e você não vai muito longe, e nós vamos descobrir. E o que mais nos intrigava é que, fosse qual fosse a situação, os outros dois sempre sabiam o que o terceiro tinha feito. Eu não sei como é que eles conseguiam capturar isso daí, mas eles sabiam. Então, quando a gente começava a apertar um ou outro para ver quem que estava mentindo, a gente esperava que, no fim, os dois que não estavam mentindo acabassem apontando ou entregando o outro que era o responsável para a gente poder tratar de acordo, né? Então, Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, aquele que nasceu num lar judaico, foi circuncidado, usa roupas daquele jeito lá que a gente está acostumado a ver, eles eram diferentes desde a antiguidade. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Deus diz assim, olha, essas pessoas que se dizem judeus e perseguem vocês, os cristãos, elas são, acima de tudo, gente mentirosa, né? E Deus não tolera a mentira. Realmente Deus não tolera a mentira. E a mentira a gente vê que está presente desde o começo da história da humanidade, né? Aonde estás, Adão, né? Ele falou, olha, eu estou aqui escondido, porque eu percebi que eu estava nu e tive vergonha e me escondi. Aí Deus pergunta, você comeu da árvore que eu falei para você não comer, cara? Né? Aí ele deu toda aquela explicação para, no fim do versículo, dizer, e aí a mulher me deu e eu comi. Mas antes ele colocou a culpa na serpente, depois em Eva, e por fim ele admitiu a sua própria culpa. Então, esses falsos judeus serão obrigados a reconhecer o seu erro, né? E esse reconhecimento, né, de acordo com o que está aqui, é que eu farei esses falsos judeus virem e se prostrarem a teus pés, não a meus pés, mas a teus pés mesmo, né? A igreja de Deus, e conhecer que eu te amei. E quando você é amado por Deus, meu amigo, você não tem nada para se preocupar, certo? Se você tem o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a guarda de Deus, a vindicação de Deus, todos esses termos que nós estamos discutindo aqui, você não tem nada com que se preocupar. Então, nós temos esse entendimento aqui de que um dia vai chegar em que os judeus finalmente se conscientizarão que o verdadeiro amor de Deus é dirigido para todos os que creem no Messias. Não importa se são judeus, se não são judeus, mas que creem no Messias. Esses vão ser os beneficiários do amor de Deus, e não aqueles, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de ler aqui na nossa leitura devocional Romanos 8, de 35 a 39, não iremos reler esses versículos,
apesar de que sempre vale a pena ler esses versículos, vamos ler, vai. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quer dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, por causa do amor de Cristo, por causa da presença de Cristo no nosso meio, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Passando aí para o verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, que é o último inimigo a ser vencido, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavras estrondosas realmente. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos, em primeiro lugar, nós temos a promessa de Cristo de que iria vindicar, de que iria defender a igreja ou os crentes em Filadélfia. Em segundo lugar, no verso 10, nós vemos que ele fala também em protegê-los, não só em defendê-los, mas também em protegê-los. Verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a segunda promessa feita para a igreja em Filadélfia tem a ver com proteção. A primeira que acabamos de ver tinha a ver com vindicação ou defesa. Agora Jesus dá mais um passo nessa mesma direção e acrescenta a ideia de proteção. Eu vou proteger vocês. E é muito importante que nós entendamos que, muito além de nos proteger do mal que o ser humano possa nos causar, Jesus nos promete proteção contra uma coisa realmente terrível e devastadora, que é a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta do céu, agora mesmo está se manifestando, contra os homens, que detêm a verdade pela prática da injustiça. E aí, quando a gente começa a ler a sequência de Romanos 1:18, nós vamos vendo como esses pecados se manifestam, e a coisa funciona mais ou menos assim. Quando você não quer seguir o caminho de Deus, quando você resiste seguir o caminho de Deus, o próprio Deus toma a seguinte decisão. Ele diz: você não quer seguir meu caminho? Muito bem. Siga o seu, então. Pare para pensar um pouco. Todo mundo aqui já passou por essa fase, por esses momentos. Obrigado, Thales. Todo mundo aqui já passou por uma fase assim, uma fase em que nos afastamos da igreja, nos afastamos do povo de Deus, não éramos tão frequentes nos cultos, na escola dominical, nos estudos bíblicos, etc. E tal. Agora eu quero que você me responda internamente, eu não quero ver nenhuma manifestação externa, mas eu quero que você me responda no seu coração se, quando isso aconteceu, quando você se afastou de Deus, do povo de Deus e tal, fale sério, sua vida melhorou ou piorou? Alguns, mesmo falando para não se entregar, ainda se entregaram,
porque balançaram a cabeça, dizendo que sim, admitiram que a coisa só piorou. A grande verdade é essa. Quando Deus vira as costas para nós e diz, você quer seguir seu caminho, fique à vontade, nós começamos a descer a ladeira. Não percebemos, mas nós estamos descendo a ladeira. E é morro abaixo mesmo, e vai se tornando cada vez mais íngreme e mais veloz, e Deus que tenha misericórdia da gente. Então, o que nós temos que compreender é que mesmo no meio de grandes tribulações, os crentes em Filadélfia não deixaram de perseverar na pregação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que foi o que a gente viu na semana passada. Então nós também temos que perseverar na pregação, anunciar a Cristo, ir atrás dos perdidos, ir atrás daqueles que estão distantes. Não tenha dúvida. Você para pensar em alguém que está há um mês que não vem aqui, pode ter certeza que nesse mês a vida pessoal desse indivíduo piorou com relação ao que ele estava experimentando há um mês atrás, quando ele estava frequentando aqui. É batata. Não tem nada pior do que você ser abandonado por Deus e deixado por conta própria. Olha, agora vou pôr você aqui e você se vira, tá? Agora você se vira. Agora não tem mais ajuda de Deus, não tem mais proteção de Deus, não tem mais milagres que nós não vemos que aconteceram e aconteceram, proteção invisível, anjos, tudo isso é retirado. E aí nós estamos realmente no mato sem cachorro. E aí a coisa fica feia. Então, diante de tamanha dedicação desses irmãos lá na Filadélfia, eles são fortalecidos com as seguintes promessas da parte do Senhor. Ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. E essa promessa está intimamente relacionada com a oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz em João 17,15 essas palavras. Diz assim, falando com o Pai, ele diz assim, não peço que os tires do mundo. Seria uma coisa muito fácil, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Guarda-os, Pai, em teu nome. Não quero que o Senhor tire eles do mundo. Isso seria a coisa mais fácil de fazer. Mas eu quero que o Senhor os guarde do mal. Essa proteção prometida pelo Senhor é dada com relação a certa grande tribulação específica para os membros da igreja em Filadélfia, mas serve para nós em uma hora de grande tribulação de qualquer tipo. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma dificuldade ou outra. No momento, nós estamos em paz, está tudo tranquilo, e de repente toca o telefone e temos uma notícia desesperadora, temos uma revelação que não esperávamos, temos uma situação da qual achávamos que estávamos totalmente guardados, e de repente o Senhor permite que essas coisas nos alcançam, porque Ele quer nos ajudar no meio delas, e não impedir que elas nos alcancem. Então, mas também eu creio que essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, do versículo 10, é uma referência ao fim do mundo, aos dias imediatamente antes da segunda vinda do Senhor, né? E então, essas três ideias, eu creio que elas reforçam o que nós dissemos acerca de sermos protegidos no meio da tribulação e não de sermos removidos no meio dela. É como os três
jovenzinhos foram jogados dentro da fornalha, 7 vezes mais quente, mas o próprio Senhor resolveu fazer companhia a eles e tirar uma onda com a cara do Nabucodonosor, que certamente ficou intrigado com tudo aquilo, a ponto de ir na boca da fornalha e chamá-los para fora. Bom, já que o fogo não devora vocês, vamos sair daí, né? E vamos conversar, eu quero entender o que está acontecendo. Então, e não se esqueçam que eles foram muito claros, eles não tiveram nada desse negócio de dizer, eu determino que esse fogo não vai nos queimar, não teve nada dessas bobagens. Eles, pelo contrário, eles falaram para Nabucodonosor, eles falaram, se o nosso Deus quiser que a gente seja lançado na fornalha e queime, que assim seja. Para nós não faz nenhuma diferença, porque a nossa confiança está nele e não nas coisas aqui. Agora, se ele quiser nos proteger, não tem fogo no mundo que possa nos queimar. Foi isso que eles disseram. Mas não determinar, eu determino, não tem nada dessas bobagens. Bom, então, Jesus nos protege no meio do problema. E eu quero terminar a mensagem, e entrar na conclusão, usando a vida de Cristo, porque eu creio que a vida de Cristo ilustra bem essa realidade. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo com a sua morte. Satanás conseguiu manipular, né? Primeiro ele entrou em Judas, a Bíblia é bem clara acerca disso, o diabo entrou em Judas, e aí ele saiu do cenáculo, onde eles estavam celebrando a Páscoa judaica, e foi lá acertar com as autoridades judaicas. Então Satanás conseguiu entrar em Judas, conseguiu manipular as lideranças judaicas e os poderes do império, né? Através de vários mecanismos, para que crucificassem a Jesus. Mas Satanás, nós temos sempre que entender, nós achamos que Satanás é um ser assim, para ele ser Deus falta só uma gotinha d'água. Isso é uma grande bobagem. Deus é o único ser criador. Todo o resto é criatura. Se foi criado, é inferior, não tem nem proximidade, nem nada, não se parece em nada com Deus. Deus é criador. Então, Satanás, ele queria matar a Cristo, porque ele acreditava que matando a Cristo, aconteceria com Cristo o que acontece com todo ser humano. O cara vai para o túmulo, apodrece lá e PT saudações. E acabou. O que ele não entendia é que a morte de Jesus representava a sua própria destruição. Porque 3 dias depois de morto, Cristo volta a viver. Os grilhões da morte são rompidos. O diabo é derrotado. O poder do pecado é quebrado. Há uma série de implicações em tudo isso. Então, nós também, como crentes, estamos protegidos principalmente da ira de Deus. Mas isso não quer dizer que não estamos sujeitos ao mal que existe neste mundo, como Cristo estava sujeito ao mal que existe nesse mundo, né? Que pode, com a permissão de Deus, nos alcançar e atingir a qualquer momento. Tal mal pode até nos matar, ok? Mas agora vamos lembrar de Romanos capítulo 8 lá, que diz o quê? Né? Mas nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que nos segurar, com todas as forças. Bom, vamos concluir rapidamente. Eu estou até assustado, porque hoje está
Está mais curta a mensagem. Vamos concluir rapidamente. Toda a igreja, por menor que seja, mesmo como a nossa aqui, encontrará sempre nessa epístola à Filadélfia o encorajamento necessário para seguir com sua missão. Porque a promessa que Cristo faz à Filadélfia, Ele faz para nós. Ele diz, olha, eu vou vindicar vocês, eu vou defender vocês, eu vou proteger vocês. O que mais vocês querem? Alguém aí quer mais alguma coisa? Ou está suficiente? Já está suficiente, né? Jesus prometeu vindicar, defender e nos proteger. Todo cristão que não tem certeza de seus dons ou de como pode servir a igreja, encontrará nas palavras do Senhor aqui nessa epístola o conforto necessário para não desanimar. Olha, você não sabe ainda o que você tem que fazer? Tenha paciência. Deus promete que vai continuar te guardando até você chegar lá, até você amadurecer, até você desabrochar. Cada um tem o seu próprio tempo, né? Então, às vezes, nós, os pastores, nos sentimos muito infelizes porque queremos ver todas as pessoas, entendeu? Desabrochando numa mesma hora. Mas eu aprendi com a minha amiga Cléo, que é florista, ela disse, não, se todas as flores que tem lá em Olambra desabrocharem numa mesma hora, o cara está ferrado. Ele vai vender o que ele vai vender naquele fim de semana e acabou. As coisas têm que ir sendo por semana. Tem que ter indo um desabrochar, né? Contínuo, para ele ter para vender toda semana, senão... né? Então, assim também é na igreja do Senhor. Alguns desabrocham antes do que outros e tal, mas não se preocupe. Deus tem prometido guardar você, independente de qualquer outra coisa, e Ele vai ajudar você a chegar lá onde você tem que chegar. A mensagem fundamental que nós temos visto até agora é muito simples. Deus está mais interessado na nossa fidelidade do que no nosso sucesso. As pessoas medem o sucesso de um trabalho pela quantidade de pessoas que estão na igreja, né? Então, se for assim, vamos virar todo mundo católico, porque tem mais católico do que qualquer outro povo, então certamente lá é que está a verdade, ali é que está a coisa certa, vamos todo mundo para lá. É isso ou não? Não, é lógico que não. Deus quer a nossa fidelidade. Mostra aí, Vinícius, 1 Coríntios 4, 2. Senhor, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado bem-sucedido. É isso que está escrito aí? É que cada um deles seja encontrado bem criativo. É isso que está escrito aí? Não, é que cada um seja encontrado fiel. Deus não me chamou para os caras, muitos me escrevem e dizem assim, qual é o tamanho da sua igreja? Eu falei, olha, qual a importância disso? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Eu falei, se eu falar para você, eu vou perder meu galardão. Eu não posso revelar essa informação. É um segredo entre eu e Deus. Entendeu? Até porque eu faço coisas que eu não tenho controle. Eu tenho um programa de rádio. Muitas vezes eu oro para pessoas aceitarem a Cristo do outro lado. Não sei se alguém aceita, mas talvez alguns aceitaram, né? Eu escrevo um artigo, publico na internet, esse artigo é visto por mais de 2.500 pessoas todo santo dia. E muitos dias eu coloco artigos de salvação. E se o cara está sendo salvo lá em Jacarta, lá no Japão, uns parentes da Vera lá, né, por
por amor à Vera, Deus salva algum parente dela lá, através do blog, tudo é possível. Ele pode ler o meu artigo até em japonês, né? Que tem um tradutor do Google lá, não é assim 100%, mas dá para quebrar um galho, né? Então, para terminar, é para a igreja em Filadélfia que o Senhor faz essas promessas. Uma igreja pequena, uma igreja sofrida, uma igreja duramente perseguida. Não é para as igrejonas com suas catedrais, sejam elas católicas, romanas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, templos salomônicos. Não é para essas pessoas que o Senhor faz essas promessas. É para uma igreja como a nossa, pequena, aonde o Senhor está mais preocupado com o nosso coração e a nossa fidelidade do que com qualquer outra coisa. E a gente sabe que nas igrejas grandes, aí, quanto maior a igreja for, mais infidelidade tem, né? Muita coisa ruim. Então, a pergunta é, o que você fará? Vai aceitar as palavras de Jesus? Eu vou te vindicar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou cuidar de você. Não se preocupe com o tamanho do problema, eu vou estar presente com você e, no fim das contas, eu vou te livrar da ira de Deus, que é a coisa que o mundo não será liberto disso, mas nós seremos, né? O que você vai fazer? Você vai aceitar as palavras de Jesus ou você vai ficar aí sentando e se lamentando porque sua igreja é pequenininha e nós não temos nenhuma catedral da fé, nós não temos nenhum templo salomônico, nós não temos nada assim para exibir demais e tal. Nós temos uns poucos irmãos assim para a gente exibir, é o que a gente tem para exibir, né? Mas Deus, ou Jesus, promete cuidar de nós. Não é porque nós somos poucos que Ele diz assim, eu não tenho interesse em vocês, são muito poucos, eu quero mais gente. Aí Ele diz, não, pouco importa quantos vocês são, eu vou cuidar de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.